maiores transformações profissionais. Mas calma que eu preciso que você me assista até o final para você entender sobre o que nós vamos conversar hoje. Na verdade, o que a gente vai falar aqui foi uma sequência de stories que eu fiz no Instagram, e aí muitas pessoas queriam rever os vídeos e compartilhar, porque eu trouxe muitas verdades que não é comum de você ouvir por aí sobre o mercado e sobre o crescimento profissional. Então fica comigo até o final que a gente vai bater um papo aqui sincero, mas eu tenho certeza que se você entender e absorver, você também vai participar dessa crescente que o mercado está exigindo ainda mais. Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente, vocês estão acostumados a estarem aqui no YouTube comigo pelos podcasts, só que hoje eu quero conversar com você que é líder, gestor, dono de empresa, sobre essa mudança e que no caso eu disse que seria uma melhoria que nós estamos passando no mercado profissional. Na verdade, existe muita oferta, muitas empresas estão procurando e com a mão de obra muito escassa, ao passo que tem muitos profissionais sendo muito bem remunerados. Então é como se fosse agora um caça-tesouros, né? Literalmente um caça-talentos, aonde muitos profissionais têm se destacado e, ao contrário do que muitos podem pensar, tem sido sim um momento de grande oportunidade para aqueles que são bons. Sendo assim, você que é líder e gestor, você também precisa entender sobre essas mudanças. Falando aqui da nossa cidade, né? Eu moro em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Vou te dar um exemplo sobre essa mudança. Eu moro hoje em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, e nós temos aqui uma grande indústria que é a Usiminas. Antigamente, as pessoas estudavam já sonhando em ter uma carreira profissional nessa indústria. Então, existiam muitas faculdades de engenharia, ainda existem, né? E outras áreas em que o sonho era você fazer ali os seus anos de carreira dentro dessa indústria. Então, as pessoas, elas inclusive aposentavam na Usiminas, elas tinham carreira de 20, 30 anos e que isso hoje a gente já não consegue ver mais. O que mudou? O que as pessoas estão buscando? O que elas estão querendo mesmo para o seu desenvolvimento profissional? Hoje, quando a gente fala que uma pessoa trabalha numa empresa 5, 6 anos, já é algo muito bom, né? As pessoas, inclusive, perguntam para esses empresários o que eles fazem para manter tanto tempo uma pessoa, um colaborador na sua empresa. Ou seja, a gente tem uma discrepância aí de muitos anos e, sendo assim, nós não podemos ter o mesmo pensamento e a mesma cabeça do que tínhamos há 15, 20 anos atrás. E esse hoje é o grande problema de muitos empresários que já empreendem há mais de 20 anos e que sempre, inclusive, já falaram comigo em consultoria, que antigamente, Tamara, eu mal falava da vaga, já tinha uma fila de candidatos esperando. Só que as pessoas também naquela época, como não tinha esse boom de oportunidade, principalmente depois da internet, que é o que mudou muito, né, a mentalidade hoje dos colaboradores e dos microempresários, o que foi positivamente maravilhoso, acelerou muitos processos, tecnologia, informação, mas por outro lado, é um outro assunto que a gente vai falar, também dificultou, né, a vida de muitas empresas pela escassez da mão de obra. Então, a nossa mentalidade como empresário, ela também precisa acompanhar essa evolução. Não dá mais para ser como antes. No seu comportamento, na forma como você vai tratar o seu colaborador, você não ter um desenvolvimento de carreira, as pessoas não perceberem ali uma organização interna e, principalmente, falando agora depois da pandemia, propósito de vida. Isso que as pessoas hoje mais buscam. Elas querem trabalhar por um propósito, por uma missão, por algo maior. E se a sua empresa, através de você, que tudo vem de você, líder, gestor, dono do seu negócio, se elas não perceberem isso em você, sim, elas vão te deixar e elas vão procurar empresas que comunicam e se conectam com os mesmos valores, elas têm a mesma ética e elas buscam crescimento assim como aqueles profissionais. Então, hoje eu quero falar especificamente para vocês, contextualizar vocês e aquilo que vocês precisam fazer a partir de hoje para vocês não caírem nessa rotina que muitos empresários têm passado de não ter qualidade da sua mão de obra e continuar reclamando de que o mercado está ruim, essa geração não quer saber de nada. Então, a gente vai falar sobre isso.
E falando sobre propósito, que eu citei anteriormente, eu tive uma experiência em 2023 com uma empresa em que o proprietário ele se dispôs a aumentar o salário, a colocar novos benefícios, porque a rotatividade ele era muito grande. E, gente, eu estou falando de rotatividade de dias, de pessoas que iam trabalhar e com uma semana não voltavam mais, não davam mais satisfação, e isso estava se tornando muito comum. E aí esse líder decidiu, então, colocar mais benefícios, aumentar o salário, conversou ali com o contador, e aí essa pessoa me comunicou que as próximas vagas, essas pessoas teriam esse plus aí, esses benefícios. Eu já sabia que não ia dar muito certo, mas não foi me perguntado e sim, já foi me imposto ali que as próximas pessoas que eu iria treinar já teriam essas regalias segundo esse líder. E assim foi, gente. Eu comecei o treinamento, com menos de 30 dias a equipe inteira abriu mão também daquilo que para essa pessoa seria um benefício e as outras pessoas não enxergaram assim. Quando eu fui conversar com essas pessoas para entender de fato o que tinha acontecido, essas pessoas me falaram exatamente o que tem nesse conteúdo. Falta de direcionamento, falta de liderança, as pessoas não sabiam exatamente o que tinham que fazer e eram cobradas por aquilo que elas não tinham conhecimento. Não eram treinadas, eram colocadas ali no atendimento e passavam por situações a ferro e fogo e isso estavam deixando as pessoas estressadas, sobrecarregadas e infelizes. E aí o salário não foi o suficiente. Então, se você acha que colocar somente números ali nas pessoas, seja em cima de benefícios, comissões e salários, isso é muito positivo, mas ele precisa na esteira ser a parte final. Na verdade, ele é uma consequência daquilo que você vai entregar para as pessoas e como, vamos falar, uma premiação, como um resultado, que a sua empresa ela precisa viver de resultado, ela precisa viver de lucros, né? Você precisa crescer até mesmo para você ter condições de pagar aquilo que você tem prometido. Então, não olhe para as pessoas assim mais, não ofereça melhores salários sem melhores condições. E eu fiz uma pesquisa, não só nessa empresa, mas em outras que eu estive em consultoria em 2023, e a principal reclamação das pessoas não era o salário, não era o benefício, era a falta de comunicação. Hoje, as pessoas são contratadas e elas simplesmente não são informadas sobre regimento interno da empresa, sobre como elas têm que se vestir, como elas têm que se comportar. Tamara, mas isso é óbvio. Não é óbvio, porque cada empresa tem a sua cultura. Cada empresa quer comunicar com o seu cliente aquilo que vem de você, que é o dono. Então, se você quer comunicar uma organização, se você quer comunicar uma humanização no atendimento, que isso é uma palavra hoje que está em voga, né? As pessoas hoje querem contratar treinamentos porque elas querem um atendimento humanizado. Aí a gente vai conversar sobre o relacionamento interno. Como que é? Uma liderança arrogante, uma liderança que não tem paciência para treinar, não tem paciência para corrigir, as pessoas se sentem cada dia, na verdade, elas não se sentem capazes de exercer aquilo que ela faz, porque ela só é cobrada. E quando a gente fala para o líder que ele precisa elogiar, que ele precisa reconhecer, que ele precisa treinar, ele acha que não. Ele acha que as pessoas realmente sabem o que tem que fazer. Mas quando a gente vai na ponta, isso está deixando as pessoas mentalmente cansadas. E se elas estão cansadas, elas preferem abrir mão, porque o mercado tem muita oportunidade, que é o que a gente falou no início. É por isso que eu estou falando para vocês, que nós estamos passando por uma fase muito boa, porque hoje a gente consegue enxergar naquele colaborador aquilo que ele tem de melhor, mas se o líder for capacitado, se o líder estiver disposto a realmente investir no crescimento dessa pessoa. Outra coisa também na pesquisa que foi muito interessante. Tamara, as pessoas não conseguem me ouvir. Quem trabalha no atendimento, por mais que ele seja treinado com algumas regras, no dia a dia, essa pessoa ela tem total domínio do que funciona e do que não funciona. Inclusive, as consultorias da Colabora é feita dentro das empresas e esse é um dos motivos, porque eu gosto de vivenciar o atendimento daquela empresa. O atendimento de uma clínica odontológica é totalmente diferente de uma clínica médica. O que as pessoas estão buscando são coisas, podem ser parecidas, mas elas são totalmente convergidas de outra forma, tá? E aí a comunicação é diferente, o olhar é diferente, os critérios também são diferentes. E isso tudo precisa ser analisado a partir do que aquela pessoa do atendimento comunica.
Então, muitas vezes o colaborador quer trazer melhorias, mas o líder, por alguma imposição ou porque ele não quer mesmo que as pessoas sejam talvez melhores do que eles não aceitam. E aí a gente fica vivendo aquele ciclo vicioso de não ter melhorias e os colaboradores acabam se cansando. Eu já recebi mensagem, pessoal, de pessoas falando: Tamara, não adianta. Se eu fosse você, não continuava nessa empresa. Essa pessoa não vai mudar. O problema não é você, o problema não é a fulana e a outra fulana que trabalham no atendimento. Vem de cima. E realmente, se você não consegue entregar e comunicar para a sua equipe, você também não vai conseguir reter e fazer com que esse filtro também chegue até o seu cliente final. E eu quero te falar uma coisa: o seu cliente final, ele percebe, ele sabe quando as coisas não vão bem na empresa, principalmente se falando de rotatividade e de relacionamento interno, porque vai existir um momento do processo que precisa de uma competência de mais de um setor, e se esse setor não se comunica, qual que é a resposta lá no atendimento? Vamos verificar, o setor X está olhando, outra pessoa fala: não, mas quando eu vim aqui semana passada me falaram, e as comunicações não se cruzam. Então o seu cliente começa a perceber que a sua empresa é desorganizada, que a sua empresa não tem processos internos para fazer funcionar, e isso vai te descredibilizando no mercado. Pode ser por isso que pessoas do mesmo segmento que você tem tanto sucesso e você ainda acha que existe alguma coisa de errado nas pessoas e nunca em você. E eu quero te dar uma dica também. O que eu tenho observado é que as pessoas reclamam demais. Então, quando você está numa roda ali de empresários, todo mundo começa a comunicar ali de reclamação, que o mercado está muito ruim, que está difícil contratar. Falando especificamente da área da odontologia, eu quero te dar um exemplo daquilo que eu vivo. Eu não quero só falar para vocês de pesquisas que estão longe, muitas vezes, da nossa realidade, da nossa cidade, mas que hoje também no mercado está tudo muito parecido. Mas falando de clínicas, existem pessoas que às vezes vão divulgar uma vaga, elas têm muita dificuldade de receber um currículo. Lá na clínica, a gente teve, em 2023, 2 vagas que nós não chegamos a anunciar com tanta frequência. Acredito que a gente colocou aí no Instagram 1, 2 vezes. Eu recebi 50 currículos. E uma era a vaga de recepção e a outra era a vaga do administrativo. Então, o que está acontecendo que um lugar recebe tanto currículo para se trabalhar e outras empresas simplesmente não recebem nenhum? E eu não consigo acreditar que seja diferente de posicionamento. As pessoas que já trabalharam conosco, a empresa não é perfeita, a gente já errou, a gente tem sim os nossos defeitos, mas se tem uma coisa que a gente faz com os colaboradores é o respeito. Então, se a gente demonstra respeito interno, não só em tratar bem as pessoas, mas em ouvir, em criar melhorias, em ser acessível, de não ter aquela disparidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, de ser arrogante, de achar que as pessoas realmente estão ali e elas são inferiores a uma liderança. Isso não existe no nosso ambiente de trabalho. E você vai construindo também uma credibilidade de como são os bastidores dos atendimentos. Atenção, dentistas. Eu queria muito que vocês me escutassem a partir de agora com muita atenção. Quando vocês estão fora do atendimento ali com o seu paciente, ou que o seu paciente está chegando, ou que o seu paciente está saindo, é muito antiético a forma como você fala desse paciente para sua auxiliar. A sua auxiliar, ela é a extensão do seu trabalho. Então, ela pode imaginar, se eu trouxer um parente meu aqui, o que o doutor vai falar sobre essa pessoa? Minha mãe, meu pai. Se essa pessoa não faz questão de ter ali uma esterilização adequada, de fazer uma limpeza ali após um atendimento, de realmente colocar produtos de qualidade, o que essa pessoa vai comunicar na faculdade, entre os amigos? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de querer ser uma pessoa na frente do nosso cliente e nos bastidores a gente achar que tá tudo bem e o seu comportamento é totalmente diferente. E isso reflete nos seus colaboradores. Os seus colaboradores, eles vão comprar e eles vão traduzir aquilo que você é nos bastidores. Então, se você é desorganizado e cobra uma organização, você vai ter muita dificuldade de cobrar a organização da sua equipe, porque você vai ter que se desgastar muito cobrando uma coisa que você não faz. Mas se você é uma pessoa organizada, as pessoas elas ficam constrangidas de ser desorganizada na frente de você. Então, seja você a primeira pessoa
que é a mais organizada, que tem a melhor imagem pessoal, que tem a melhor comunicação, a melhor postura e paciência com essas pessoas. Porque quando essas pessoas precisarem resolver conflitos com seus clientes, elas vão utilizar a mesma esteira que você utiliza, tanto no comportamento quanto na comunicação. Acredite no seu negócio na mesma proporção que você acredita nas pessoas, porque são elas que vão fazer o seu negócio acontecer. Então, preocupe-se sim em se desenvolver e desenvolver as pessoas que trabalham com você. Tenha um programa de treinamentos, incentive também as pessoas no desenvolvimento de outras áreas da vida delas, proporcione isso para elas, para que isso se reflita na vida profissional. As pessoas não são robôs e elas não querem mais ser tratadas como números. Elas se preocupam hoje sim com o ambiente de trabalho, elas se preocupam com o relacionamento e com todas as ferramentas que a empresa vai entregar para que ela possa se desenvolver. A internet, ela segmentou muito também os profissionais. Hoje tem muita gente boa na internet e que ela não quer mais voltar para o trabalho tradicional, não porque ela não gosta, mas é porque ela sempre se sentia sobrecarregada e pouco incentivada ao crescimento. Então, quando eu falo para vocês que o mercado está passando por uma melhoria, é porque é como se fosse aquele texto bíblico, ela vai separar o joio do trigo, aqueles que são bons e querem continuar investindo nessa melhoria profissional, eles vão crescer, eles vão permanecer e crescer no mercado. E se você ainda está com a cabeça daquele pessoal de 20 anos atrás, em que a sua empresa era autossuficiente, não precisa mais de ajuda, você como líder não precisa ensinar nada para ninguém, porque as pessoas são obrigadas a saber o que elas têm que fazer, eu sinto muito, mas essa melhoria não é para você. Meu próximo vídeo vai ser para você, colaborador, porque eu estou falando para pessoas sérias. Nós vamos citar também alguns comportamentos aí que hoje muitas pessoas, a maioria das pessoas tem, que não condizem com esse perfil profissional que eu estou dizendo para os líderes. E você, líderes, capacitem, vocês são merecedores de todo o sucesso que o negócio de vocês tem, mas vocês precisam entender que o mercado mudou e hoje você tem que estudar mais sobre pessoas, sobre comportamentos, sobre perfis, para você identificar melhor onde o seu colaborador vai desenvolver mais, e esse estudo é importante para que seu negócio seja ainda melhor. Conte com a Colabore, nós temos muitos treinamentos, acompanhamentos em consultorias, onde metricamente nós vamos acompanhar, né, as mudanças e os crescimentos, mas eu preciso que você esteja disposto a participar desse crescimento com a gente. Então fique para os próximos vídeos, nós vamos falar também para profissionais sérios, como procurar uma empresa, como se portar, como ser proativo, para que a gente tenha essa união, tanto das empresas, vamos falar tanto do CNPJ, como do CPF. E não se esqueça, colabore!